Astral conversando com você. Apresenta Yara Ferreto. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Eu sou Yara Ferreto, terapeuta holística em Canoas, no Rio Grande do Sul. E na nossa sexta-feira, sempre, nós temos convidados especiais. Convidados estes que sempre nos trazem conhecimentos, novos conhecimentos. E hoje eu tenho um convidado também especial que trabalha com astrologia. E esse convidado é daqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e traz para vocês, com certeza, hoje, muita coisa boa. Então, vamos lá. Vão se preparando, vão entrando no chat, vão dando o seu like, para que possam cada vez mais, então, estarmos aqui juntos, buscando conhecimento. E eu vou chamar, sem mais delongas, meu convidado de hoje, que é o Alexis Prince. Boa noite, Alexis. Boa noite, tudo bem, Yara? Tudo bem? Tudo aí? bem. Pessoas que estão nos assistindo aí, muito boa noite. Bom, é uma honra ter você aqui, mas, em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, para depois, então, trazer para nós o teu conhecimento, aquilo que você hoje trabalha e enriquecendo essa live hoje com esses conhecimentos, com certeza, as pessoas vão adorar. Ok, obrigado. Bom, como você falou, meu nome é Alexis Prince, a minha formação original é em administração de empresas, me formei aqui na URGS, aqui em Porto Alegre, e muito cedo iniciei minha carreira corporativa em empresas multinacionais. Trabalhei 23 anos em cargos executivos de gestão, morei, né, em diversas cidades do país, e aos poucos, né, por uma questão até de necessidade de ampliar um pouco essa visão de mundo, de aprender outras coisas, um belo dia, me interessei em fazer um curso de astrologia, assim, de uma maneira completamente descompromissada, e só que aquilo realmente, assim, me impactou muito. Afinal de contas, eu sou sempre uma pessoa muito analítica, né? O meu signo é um signo de Virgem, então um signo que é muito crítico, muito analítico, e queria ver se aquilo realmente, né? O virginiano é o São Tomé. Vamos ver se a astrologia realmente faz sentido, não faz sentido. E eu sei que entrei nesse mundo e comecei a estudar e comecei realmente a ver que fazia sentido. Estudei mais de 8 anos sobre astrologia. Na realidade, a astrologia a gente nunca para de estudar, né? A gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. E um belo dia, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com astrologia, afinal de contas, eu tinha uma carreira consolidada e tudo, né? Mas um belo dia eu acabei pedindo demissão e disse, eu vou trabalhar com astrologia. E estou aqui, trabalhando com astrologia, mas, é claro, a gente sempre vai trabalhar, né, com questões, por mais que pareça que é uma virada completa de mesa, de maneira de trabalhar, a gente não deixa, né, simplesmente essa carga de experiência que você tem no passado em brancas nuvens, né? Você acaba, de certa forma, integrando todo esse conhecimento a um novo conhecimento que é a astrologia. E claro, a astrologia é um conhecimento ancestral, milenar, e que também
se consegue trabalhar a astrologia, não só o desenvolvimento das pessoas, que é a astrologia moderna, mas uma astrologia que se chama de astrologia mundial, uma astrologia também ligada mais a um campo de astrologia tradicional, que é a astrologia ancestral, que trabalha com a possibilidade de analisar não só mapas de pessoas, mas mapas de empresas. Então, hoje eu trabalho com astrologia empresarial e trabalho com astrologia de carreira, né? Geralmente, os meus trabalhos são com o objetivo de facilitar, principalmente para pessoas que têm uma vida profissional, que são profissionais liberais, que são executivos, que são funcionários públicos, estudantes, a encontrar a sua carreira, ou então fazer um redicionamento de carreira, né? Geralmente ali pelos 40 anos, 45, as pessoas enfrentam uma crise, que é uma crise que se enxerga bastante na astrologia, e ali as pessoas têm dúvidas em quais são os caminhos que elas têm que seguir, caminhos que já não é só o dinheiro ou o sucesso que fazem diferença, mas também uma necessidade de trabalhar algum sentido de vida junto com essa carreira, de deixar um legado. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho que eu adoro fazer e me sinto muito bem fazendo, não só pelo conhecimento astrológico que eu tenho, mas também pela experiência de gestão que eu trabalhei. Porque uma das coisas mais importantes que eu trabalhei na minha carreira executiva foi o desenvolvimento de pessoas, a formação de pessoas. Trabalhei com equipes muito grandes em que vi essas pessoas se desenvolverem. E hoje eu lido, então, com esta possibilidade de oferecer para essas pessoas, através da astrologia, não só um entendimento muito claro do seu momento atual, dos cenários futuros que essa pessoa vai ter pela frente, mas também estratégias. Qual seria a melhor estratégia, por exemplo, para ela conduzir a sua vida, seja para crescimento profissional, seja para crescimento pessoal, seja para uma questão de saúde, não importa qual é o plano dessa pessoa, mas sim que ela conduza esse momento da sua vida da maneira mais produtiva e assertiva possível. Então, existem fases na nossa vida. Para cada uma dessas fases, nós vamos ter uma necessidade de traçar uma estratégia diferente. Uma estratégia que não é só um comportamento mais adequado para aquele momento específico, mas também uma necessidade de identificar de uma maneira muito precisa momentos de tomada de decisão importantes, momentos que são relevantes na vida da pessoa. Não são aquelas decisões em que a gente precisa comprar um carro ou trocar uma casa, são realmente decisões muito mais importantes na nossa vida e que vão impactar, repercutir na nossa existência por muitos e muitos anos. Então, essa é uma técnica que eu utilizo sempre nas minhas análises astrológicas, né? Bem, isso é muito interessante. Eu estou vendo que vai ter bastante assunto hoje. Mas deixa eu só dar uma olhadinha no chat para ver. Olha, já tem bastante gente aí. Jane Leonardo. Boa noite, Jailin. Boa noite. Boa live com Alexis. A Jailin diz. Boa noite, Vilce. Boa noite, Paulo. O Paulo está aí. Boa noite, Dalva. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Isabel.
Boa noite, sejam todos bem-vindos. E já vão preparando suas perguntas aí, porque vocês já estão vendo que o tema é bem interessante, tem muita coisa para se saber, porque olha só, pelo que eu estou entendendo, e eu não entendo muito bem, já disse para você antes, mas pelo que eu estou entendendo, o teu trabalho é extremamente interessante, porque além de você trabalhar com equipes, né, como tu disse, faz, como é que, corporativo, desculpa. Gestão de pessoas. Então, você também trabalha com pessoas para dar um direcionamento, digamos assim, às vezes para uma profissão, às vezes para... As pessoas, às vezes, ficam meio perdidas, né? Uhum. E isso inclui, que eu quero aí te perguntar, porque realmente a única coisa que eu sei de astrologia é sobre mapa astral, né? Com o mapa astral que você faz, como é que isso acontece? Sim, é com o mapa astral, né? Só que o mapa astral, ele é a representação gráfica do céu no momento do nosso nascimento. Tá? E esse mapa astral, realmente, ele tem, abarca ali toda a nossa impressão digital no universo, ou seja, as nossas características pessoais, as nossas habilidades, a nossa vocação, os nossos talentos, mas também os nossos desafios, eles estão todos ali neste mapa astrológico. A questão toda é que esse mapa astrológico, ele é um mapa astrológico dinâmico, ou seja, à medida que eu vou amadurecendo, da mesma forma que o tempo vai passando e eu vou crescendo e eu vou amadurecendo, os planetas também vão se movimentando nesse céu e essa movimentação planetária vai trazendo novos desafios e novas oportunidades e necessidades da pessoa se desenvolver, aprender coisas novas, seja através de crises, seja através de situações diversas na sua vida, né? E então o meu papel e o meu trabalho é de fazer consultas astrológicas, onde eu analiso não só as potencialidades, os desafios, a personalidade dessa pessoa, mas também as oportunidades e estas tendências no que diz respeito aos próximos anos da sua vida. Então eu traço cenários de longo, médio e curto prazo a respeito da sua situação. E através desses cenários, esta pessoa pode, então, entendendo melhor o seu momento e entendendo o que está para vir, ele traçar estratégias mais assertivas, mais corretas, e não entrando tanto em erros. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro aqui. Essa técnica que eu utilizo é uma técnica... todos nós temos, todos nós sofremos esses ciclos planetários na nossa vida. E nós temos um ciclo que é muito importante, que é o ciclo de Saturno, e ele é um ciclo positivo de 7 anos e um ciclo negativo de 7 anos. O que quer dizer isso? Que nós temos 7 anos de crescimento e desenvolvimento forte, e 7 anos, não que eu vá ter necessariamente uma desgraça, uma miséria, ou então um problema extremamente grave. Mas é principalmente um momento em que eu tenho que ter um momento de aprendizagem, de consolidação desse crescimento e de adaptação a uma nova situação na minha vida.
Então, na nossa vida, nós não conseguimos crescer continuamente, porque o crescimento contínuo, ele leva a uma exaustão. Eu não consigo, eu preciso, em determinados momentos, consolidar as coisas, reforçar estas minhas bases de crescimento para que esse crescimento não seja algo que em algum momento desmorone. Então, esses ciclos são ciclos de 7 anos, que, não sei se você já ouviu falar, Yara, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Sim. Então, na realidade, isso é uma historinha da Bíblia, onde o faraó do Egito tinha um sonho em que as 7 vacas gordas eram comidas por 7 vacas magras, né? E ninguém conseguia decifrar esse sonho, e aí chamaram o José, que era um hebreu, um escravo, né? E o José, confrontado com o sonho, disse: olha, isso é muito simples, as 7 vacas gordas representam os anos de abundância do Egito, e as 7 vacas magras os anos em que nós vamos ter escassez. Então, aconselho ao faraó guardar um pouco da bonança para o momento da escassez. E o faraó ficou tão impressionado com isso que nomeou o José o administrador de todo esse projeto no Egito. E o que prova, na realidade, que o José não era adivinho de sonho, coisa nenhuma, ele era astrólogo. Ele, ou pelo menos, conhecia o conhecimento da astrologia, né? Porque a astrologia, ela nasceu há 6.000 anos atrás, lá na Mesopotâmia, na Síria, né? E os hebreus, durante muito tempo, foram um povo subjugado pelos assírios, mas que durante todo esse tempo aprenderam o conhecimento astrológico, desenvolveram a cabala, né? E depois, com o passar do tempo, quando os egípcios assumiram essa hegemonia, os hebreus passaram também um certo período escravizados pelos egípcios. Então, os hebreus foram os principais, digamos assim, divulgadores ou preservadores desse conhecimento astrológico até o Egito. Depois do Egito, esse conhecimento passou para a Grécia e assim sucessivamente. Mas, então, essa técnica que eu faço, na realidade, não é uma técnica minha, essa é uma técnica antiguíssima, mas que agora, nos últimos tempos, a astrologia, ela evoluiu muito no nível psicológico, no nível de autoconhecimento, de desenvolvimento humano. E muitas vezes esta astrologia ancestral, ela foi meio que relegada a um segundo plano. E o que eu faço aqui é, na realidade, unir essas duas astrologias e fazer com que a pessoa tenha esse entendimento, então, desses momentos, e que ele possa fazer essas estratégias adequadas. Eu vou dar um exemplo de uma estratégia adequada. Por exemplo, uma pessoa que passa um ciclo de 7 anos, ela vai colher no final desses 7 anos um resultado. Então, digamos que ela trabalha numa empresa, ali, quando termina esses 7 anos de crescimento, esta fase, ao término do ano de crescimento, e começa uma nova fase. E essa nova fase, ela possui um fato novo. Essa nova fase é uma fase que inicia um processo de baixa. Eu posso botar aqui eu vou compartilhar aqui com vocês um gráfico. Sim, e aí, antes de você compartilhar, me dá só um minutinho, porque como as pessoas prestigiam a gente também prestigia cada uma. A Isabel Silva, boa noite, boa noite. A Jailin diz que eu estou muito bonita de azul, muito obrigada. Boa noite, Ana Maria.
Boa noite, Argelma. Boa noite, Irene. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vão preparando suas perguntas aí, por favor. E não esqueça de dar o seu like, de compartilhar. Por favor, deem o seu like. Olha, a gente está aqui trazendo muito conhecimento, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Então, deem o seu like, vamos fazer essa live e ir para frente e compartilhar com várias pessoas, para que outras pessoas também aproveitem. Muito bem, pode continuar. Tá, eu vou compartilhar, então, aqui um gráfico que pode ficar, talvez, mais fácil de entender o que eu estou colocando. Por exemplo, isso aqui é o que eu chamo de ciclo de tendências de longo prazo, também a gente pode chamar de estrada da vida, que são esses ciclos contínuos que nós temos na nossa vida. Nós vamos ter vários ciclos de crescimento, ciclos de alta, que são os cumes aqui, e ciclos de baixa, né? Então, toda vez que eu chego no ponto 1, por exemplo, aqui eu tenho um ponto 1, esse ponto 1 inicia um novo ciclo de crescimento, mas que esse novo ciclo me leva primeiro para uma fase de baixa. E por que acontece isso? Porque aqui no ponto 1 eu tenho um fato novo na minha vida. O que é um fato novo? Um fato novo pode ser uma promoção, porque eu vim de um ciclo de crescimento, me esforcei aqui, fui promovido. Pode ser um casamento, pode ser o nascimento de um filho, pode ser uma mudança de casa, pode ser uma mudança de cidade, pode ser a minha formatura na faculdade, enfim, pode ser qualquer fato novo, mas que é um fato que vai modificar sensivelmente a minha realidade até então. Então, por exemplo, no exemplo em que a pessoa foi promovida, ela estando no ponto 1, o que ela precisa fazer a partir do ponto 1? Ela precisa entender que esta nova promoção exige dela um novo cargo, exige dela novas responsabilidades, um aprendizado sobre essas novas atividades dessa nova função. Então, a pessoa não pode, neste momento, chegar assim para os colegas, que eram colegas dele, que agora ele é o chefe, e dizer, olha, não vai mudar nada entre nós. Se não mudar nada, os colegas dele vão puxar o tapete dele, porque ele tem que se impor como chefe. Então, esta fase de descida, ela é uma fase, como eu coloquei aqui, de consolidação, de aprendizado, de adaptação, ou seja, eu preciso consolidar esse novo cargo que eu fui promovido. Eu preciso aprender a utilizar todas as ferramentas desse cargo, aprender as novas responsabilidades. Então, eu preciso me adaptar a isso. E muitas vezes as pessoas elas não percebem que elas saíram de uma curva de alta para uma curva de baixa. Então, se ele não modifica a sua postura a partir desse fato novo, ele vai começar a sofrer reveses. Reveses porque ele não está fazendo a lição de casa dele. Então, ele simplesmente, o colega dele puxou o tapete dele, ele diz, mas não foi nada e tal, vamos lá de novo. E ele vai sofrendo reveses, até que a confiança dele, ele vai sendo minada, ele vai se percebendo uma pessoa que parece que ele perdeu a competência dele, se acha incompetente. Então, ele vai entrando num processo, muitas vezes, até de depressão. E o fundo do poço seria o ponto 2, onde o ponto 2 é exatamente onde ele se dá conta de que a situação está tão ruim que ele precisa obrigatoriamente fazer uma mudança, mesmo que a contragosto. E esta mudança a contragosto vai fazer com que ele realmente suba novamente a curva. Mas ainda uma curva em que ele vai ter obstáculos, vai ter dificuldade, porque as pessoas ainda não estão plenamente confiantes do que ele quer como
como essa mudança efetivamente que ele fez. Então ele tem ainda obstáculos. A partir do ponto 3, as coisas mudam. Ele começa a subir, geralmente, e entrar no ciclo de alta. Então, a partir do ponto 3, ele começa a obter apoio das pessoas. As oportunidades começam a florescer novamente. Então, para cada uma dessas fases, a fase 1, a fase entre o ponto 1 e o ponto 2, o ponto 2, o ponto 2 para o 3, todas essas fases exigem de nós posturas e estratégias diferentes para que a gente saiba conduzir a nossa vida, a nossa carreira e aquele nosso momento de vida de uma maneira muito mais benéfica, muito mais positiva e muito mais profícua. Se eu não fizer essa estratégia, se eu permanecer sempre na mesma estratégia, eu vou ter dificuldade de passar por essas fases. Então eu vou ter resistências, eu vou ter dificuldade, parece que as coisas estão contra mim e tudo mais. Então essas são indicações interessantes e muito valiosas que numa consulta que eu faço a gente trabalha, né? A mesma coisa se a pessoa está na fase de alta, ela precisa entender que ela está numa fase em que ela pode arriscar mais, que ela pode se esforçar mais, porque quanto mais ela se esforçar, mais essa curva vai ser de crescimento. Então, são fases que vão necessitar para a pessoa outros tipos de estratégia. Tá? Mas olha que interessante isso, e realmente como é importante, porque pode a pessoa estar numa fase meio perdida mesmo, assim, não sabe o que fazer, está havendo uma mudança, e toda mudança é desafiadora, né? E aí, quando vê um plano desse, uma estratégia dessa, ela consegue perceber, digamos assim, uma luz no fim do túnel, para poder se direcionar e se movimentar para alguma coisa melhor, né? Sim, sim. Não, é lógico que a fase de alta, ela é sempre mais positiva que a fase de baixa. Mas eu, entendendo o meu momento, eu consigo transformar a fase de baixa em um momento muito mais sólido, muito mais consistente, para que eu faça um movimento depois de crescimento muito superior a se eu não tivesse me preparado para isso, né? Eu queria te fazer uma pergunta, por exemplo, uma coisa prática, né? Se uma pessoa está numa profissão, mas aquela profissão, ela até gosta da profissão e tal, mas ela não tem um resultado financeiro legal, está sempre naquela perrenga, remando e tal, né? É possível que numa consulta dessas a pessoa pode, de repente, movimentar ou saber, não é esse o caminho, você tem que ir por outro caminho, etc. e tal, para melhorar aqui ou melhorar ali? É possível isso? Sim, isso é altamente possível, né? Porque, às vezes, claro, a consulta não se baseia única e exclusivamente nesse tipo de ciclo, né? Existem outras análises que são feitas, e aí vai, claro, depender de caso para caso. Tem pessoas que estão procurando muito mais uma vocação clara, que essa pessoa não se ajusta àquilo que ela está fazendo, aquilo não tem sentido de vida para ela, ou então, nesse caso, por exemplo, que ela é uma coisa que ela gosta de fazer, ela acha que ela tem essa competência, mas ainda não encontra o sucesso. Talvez exista algum tipo de autossabotagem que ela está fazendo, ou de postura que ela está necessitando fazer uma modificação para que, ou então algum tipo de talento que ela ainda não está utilizando de uma maneira adequada. Todas essas questões
são analisadas no mapa astrológico. Uhum. Deixa eu te perguntar também, você tem algum conhecimento sobre o calendário maia? Não, o calendário maia não é um assunto que eu trabalho. Não, eu digo o conhecimento. Ah, sim. Porque é interessante, assim, o calendário maia traz também muitas coisas, aquilo que a gente veio fazer, etc e tal, dentro do calendário tem as fases, tem os ciclos, né? Uhum. É interessante também que, né? Mas o que eu queria te perguntar é uma coisa curiosa, porque dentro das coisas que a gente sabe, que tem muitas coisas que foram trazidas para nós e escondidas de nós, né? Por exemplo, o calendário maia ele tem 13 meses, né? Não seriam esse nosso calendário gregoriano, é diferente. E o que se fala, assim, porque eu também não sei, eu estou perguntando se você tem algum conhecimento sobre o 13º astro que foi retirado do calendário. O 13º signo? Seria, acho que, Ophiuchus. Não tenho certeza. Sim, estou perguntando por a constelação de Ophiuchus. Né? Tá. Não, essa é uma confusão que fazem muito, porque a questão toda é o seguinte, a astrologia, ela na antiguidade, ela foi baseada nas constelações. Tá? Mas a astrologia, desde muito tempo atrás, ela já foi iniciada no que a gente chama de zodíaco tropical. O zodíaco tropical não é o zodíaco sideral. Há uma diferença nisso. O zodíaco sideral são as constelações que estão numa faixa do céu. E dentro desse zodíaco sideral, nós vamos ter as 12 constelações, os 12 signos, mas também vários outros signos, inclusive o Ophiuchus. Então, esse 13º signo, por exemplo, era uma coisa que os antigos já tinham conhecimento. Ah, mas por que não colocavam e tal? É porque, na realidade, o zodíaco que é trabalhado na astrologia tradicional e na astrologia moderna é o zodíaco tropical, que é uma faixa simbólica de 30 graus para cada um dos signos dentro da constelação, nessa constelação imaginária que é colocada no céu. Então, por exemplo, hoje nós temos a constelação de Áries, ela já não se encontra na mesma posição do signo de Áries do zodíaco tropical. A constelação sideral de Áries se encontra no signo de Peixes. Né? Então, esse tipo de confusão são situações em que, mas tem uma constelação no meio entre Escorpião e Libra, que é o Ophiuchus. Sim, sempre teve, mas para a astrologia, ela não é considerada, porque a astrologia é uma ciência que também trabalha muito com tem um conhecimento paralelo junto com a numerologia, tem um conhecimento paralelo junto com outros conhecimentos herméticos que não são única e exclusivamente essa questão das constelações estelares, digamos assim, siderais. Né? Então, a astrologia também pode fazer, por exemplo, não digo uma previsão, mas um estudo sobre as possibilidades dos acontecimentos do ano que vem, porque eu ouvi uma astróloga falando que o ano que vem vai ser de Urano, e que Urano vai trazer muito frio
muito calor, muita escassez, né? Assim, bem, foi até meio tenebroso, assim, né? Mas eu não sei se isto é possível ou se isso é meio que, né, porque dentro daquele astro que está regendo, se pode prever alguma coisa? Sim, assim, ó, sim, se pode. Existe um astro que rege o próximo ano, né? E até deixar muito claro, né, que o ano astrológico ele não começa no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, desculpe, né? Sim. Ele começa em março. Ele começa em março, no dia 21 ou no dia 22, dependendo do ano, que é exatamente quando o Sol cruza o grau zero do signo de Áries, né? Então ali começa o ano astrológico definitivamente, tá? Então essa já é um detalhe importante, né? Mas mais importante até do que o próprio planeta que rege o ano, o que acontece e o que vai acontecer o ano que vem é que tanto o Plutão como o Urano vão entrar nos signos, em signos de ar, tá? Então o Plutão vai entrar no signo de Aquário e o Urano vai entrar no signo de Gêmeos. Signos de ar são signos que estão muito voltados para a questão da comunicação, a questão da razão, a questão do intelecto, da lógica, da movimentação, das conexões, de toda essa questão voltada hoje para uma questão de internet, de redes. Então, isso é muito as impressões que nós temos a respeito desses dois planetas, que são planetas lentos, e os planetas lentos são os planetas que efetivamente causam as transformações na nossa sociedade, porque eles ficam muito tempo influenciando. Então, Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos. Então, nós vamos ver a partir do ano que vem, provavelmente, né, mas para os próximos anos, um progresso, uma evolução nas situações de uma forma muito rápida. Nós vamos. A humanidade tende a fazer uma evolução ou uma revolução de conhecimento muito parecida com o que aconteceu na época do Iluminismo, né? Em todos os aspectos, para o bem e para o mal, né? Porque a astrologia ela sempre lida com essa questão do lado luz e do lado sombra. Tudo que tem luz tem também a sua sombra, e nós precisamos entender e mexer também com as nossas sombras, se nós queremos ter a luz, né? Então, o que nós estamos deixando agora é uma era mais material. Nós estamos passando de uma era de cerca de 200 anos que estávamos com os signos lentos em planetas de terra, e estamos agora entrando em uma era que é o que a gente chama de era de Aquário, mas também que vai trazer nos próximos 200 anos, já dentro dessa era de Aquário, os próximos 200 anos ainda vão ser de signos de ar, ou seja, a questão da razão, da intelectualidade, de todo um conhecimento vão ser muito fortes, em detrimento de situações onde nós vamos exercer muito mais os nossos sentimentos, muito mais as questões concretas, ou então as questões de crenças.
Então é um período diferente desse período que nós estávamos sendo regidos agora nos últimos 200 anos, que é o período em que a matéria estava, digamos assim, em evidência, né? Onde a gente teve essas revoluções todas tecnológicas, muito em cima de uma questão mercantil, né? e material. Sim. Então, isso é interessante, porque justamente essas mudanças que estão ocorrendo no planeta, inclusive com as ondas moduladoras, dá esse outro aspecto também, e entra em harmonia com a astrologia, com o que você está falando. Sim. Eu até em fevereiro eu vou fazer uma série de lives com astrólogos convidados para falar exatamente da entrada de Plutão em Aquário e do Urano em Gêmeos, né? Para que a gente tenha um entendimento muito claro sobre o que a gente pode esperar para os próximos anos, e não só perante uma visão minha, mas também uma visão de alguns colegas astrólogos, né? Acho que isso é interessante. A gente já fez isso quando Urano, por exemplo, entrou no signo de Touro. Urano, ele fica 7 anos dentro de um signo, né? Então, lá em 2018, Urano entrou no signo de Touro, e continua até agora, nesse momento, está em signo de Touro. E o que quer dizer isso, né? Na época, Urano sempre é um planeta de rompimento da situação. E o signo de Touro é o signo mais estável, o signo que mais resiste a uma mudança. Então, nós temos um planeta de mudança num signo que resiste a mudanças. E aí nós tivemos, logo quando ele entra em 2018, várias questões que impactaram na nossa sociedade. Por exemplo, só para falar a nível de Brasil, né? Nós tivemos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela foi implementada, a CLT, a lei da CLT e tal, foi implementada em 1934, lá no governo Vargas, quando Urano estava em Touro. Aí, 84 anos depois, quando Urano volta a chegar em Touro, Urano vai lá e rompe com a legislação trabalhista que estava em vigor. Ou seja, em Touro nós queremos as coisas garantidas, e Urano em Touro, ele destrói com tudo aquilo que nós achamos que está garantido. Então nós tivemos reforma da Previdência, nós tivemos reforma da legislação trabalhista, nós tivemos e estamos tendo dificuldades cada vez maiores de lidar com essa ruptura ecológica. Touro é um símbolo e é um signo da ecologia, então nós estamos vendo que o planeta muitas vezes está tendo dificuldade de se regenerar. E o Touro também é um signo em que lida muito com o bem-estar das pessoas. O signo de Touro é aquele signo em que a gente gosta de comer, a gente gosta de uma boa cama, gosta de uma casa confortável. Isso, né? Então, o signo de Touro dá valor ao seu trabalho. E quando Urano entra em Touro, as pessoas começam a ter problemas na sua, não só na questão ecológica, mas também na sua estrutura de conforto mental, né? As pessoas começam a ter problemas de ruptura de não suportar mais alguns aspectos do trabalho. Então, os índices de pessoas com burnout, até ontem eu vi que o Ministério da Saúde agora já considera a síndrome de burnout como uma doença do trabalho, né? Mas nós tivemos um aumento sensível de suicídios, nós temos uma série de situações em que as pessoas estão
cada vez mais utilizando de algum tipo de escape, seja por álcool, seja por droga, seja por sexo, seja por trabalho, seja por, enfim, qualquer coisa, porque elas não suportam mais essa estrutura de trabalho da forma como se encontra hoje, né? Eu não sei se eu fugi do tema aqui, mas... Não, isso está ótimo, porque é uma coisa bem prática, e é de uma forma que as pessoas entendem, né? Porque, na verdade, a gente vive nessa situação, e eu estou até rindo, porque o Hélio Jones, que é o meu produtor, ele é taurino, né? E que eu sei, ele teve uma mudança bem grande de um tempo para cá, com bastante dificuldade, mas teve. Sim. E, bom, então, assim, isso é interessante porque esses signos, eles movimentam a pessoa, muitas vezes até inconscientemente, né? Mas faz com que ela, de alguma forma, se modifique, né? Sim, sim. Porque esses planetas lentos, eles vão modificar a pessoa especificamente, mas também irão modificar a coletividade como um todo, né? Então, por exemplo, a pandemia, o que aconteceu na pandemia? Por que nós tivemos essa crise tão grave na pandemia? A pandemia aconteceu entre 2019 e 2020, e os astrólogos já vinham discutindo muito essa questão da pandemia, porque sempre quando Plutão e Saturno entram em conjunção, eles geram crises econômicas, sociais e políticas. Então, mais ou menos a cada 35 anos, nós temos crises econômicas, sociais e políticas coletivas. Só para ter uma ideia, por exemplo, em 1917, nós tivemos a conjunção Saturno-Plutão. Nós tivemos não só a Primeira Guerra Mundial, o final da Primeira Guerra Mundial, mas nós tivemos ali a Revolução Russa. Então, esse tipo de situação modificou o cenário político, econômico e social. Depois nós tivemos uma nova conjunção Saturno-Plutão, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E essa nova conjunção criou o quê? Uma decadência do Império Britânico, uma ascensão do Império Americano e uma divisão do mundo entre cortina de ferro e Estados Unidos, ou entre capitalismo e comunismo, como gostavam de dizer na época, né? Mas existem outras coisas que aconteceram ali. O Estado de Israel foi criado naquela época. A própria China teve a sua revolução comunista. Então, depois nós tivemos a próxima conjunção Saturno-Plutão, quando houve a queda do Muro de Berlim, ou seja, a ruptura de todo o bloco socialista que ruiu, e os Estados Unidos passaram a se tornar efetivamente a potência mundial que domina o planeta. E agora, com esta crise que foi a pandemia, que nós até imaginávamos que poderia ser uma terceira guerra mundial, alguma coisa desse sentido, mas foi uma guerra muito mais contra um vírus do que contra efetivamente um país. Mas a gente viu que esta crise gerou todo um processo econômico, social e financeiro. Os Estados Unidos começam a entrar em decadência, a China começa a ter uma influência, um poder de influência muito maior. Então, existem movimentos que eles não podem ser esquecidos ao longo desses processos. Mas onde é que eu quero chegar, Yara? É que o seguinte, ao mesmo tempo que nós tivemos em 2020 uma crise econômica, social e política coletiva,
cada um de nós teve a sua própria crise, diferente desta crise, porque para cada um de nós, esta conjunção aconteceu em uma parte específica do nosso mapa. Uhum. Então, para alguns nós tivemos crise no casamento, para outros nós tivemos crise no trabalho, para outros nós tivemos uma crise de identidade, outros tiveram uma crise na sua família, e assim sucessivamente. Alguns prosperaram na crise, outros não. Então, isso tudo está de acordo com o local onde aconteceu esta conjunção desses dois planetas no nosso mapa natal. Né? Lembrando que crise, né, existe um ideograma chinês para crise. A palavra crise no ideograma chinês também é a mesma que eles falam em oportunidade. Então, a crise, que é aquele momento em que você rompe com tudo, você também abre oportunidade para o nascimento de novas opções. Opções que nasceram simplesmente porque não existia mais outra alternativa. Mas que quem souber surfar nessa onda acaba, muitas vezes, se dando bem. Né? Com certeza, eu sempre vejo assim também, né? Embora seja bem desafiador quando há uma crise, sim, né? É realmente desafiador para a gente como ser humano, porque a gente adora a zona de conforto, a zona de né? conforto. Sim, sim. Mas é uma oportunidade para uma mudança muito grande. Mas Sim. Antes de a gente continuar, porque esse assunto está adorável, eu estou adorando isso, eu queria te dizer o seguinte, meu canal é um canal modesto ainda. Mas se você quiser, quando você tiver essas lives, quiser aproveitar também para trazer os teus colegas com você para fazer live aqui, esteja à vontade, vai ser uma honra muito grande para levar, porque qual é o meu propósito? Para mim, por exemplo, eu não sei se já dá para dizer esse nome, porque estava proibido, né? A pandemia, para mim foi uma abertura, porque foi a partir daí que eu comecei a fazer as lives, até porque eu já falei várias vezes, eu tenho um grupo que nós trabalhamos com reiki comunitário, e então, como a gente ficou com a casa fechada, aí os trabalhadores também, cada um na sua casa, eu comecei a pensar que cada um devia estar muito triste, né? E resolvi meter a cara e fazer uma live no Facebook, mas assim, para eles, né? Para os meus amigos. E aquilo foi tomando uma proporção, tal. Daí depois eu conheci um lugar no Mato Grosso do Sul, que é um portal energético muito grande, tem muitas pesquisas. Acho que se uma hora você quiser ter alguma informação sobre o que é lá, você vai gostar, porque tem muitos pesquisadores, né, em todas as áreas, e que é ecossistema Dáquila. Então, aí eu conheci o Hélio Jones, começou a ser meu produtor, e aí eu comecei a trabalhar mais com YouTube, Facebook e Twitter. Então, para mim, o meu propósito, né, é levar conhecimento, é levar informação, né? E eu sei que eu tenho muito que aprender, muito ainda, né? Quero aprender, e estou aprendendo, mas esse é o meu propósito, para que as pessoas realmente saiam da loucura da mente, para que comecem uma outra estratégia de vida, sair do vitimismo, sim, começar a se melhorar e ver essas oportunidades que muitas vezes a gente não vê, porque como eu também tenho os meus desafios, eu imagino como são os desafios das pessoas. Sim. E isso é importante. Claro, não, com certeza, porque cada crise, e isso é fatal, assim, quando as pessoas vêm procurar um astrólogo e vêm fazer um mapa astral, é porque eles estão nesse momento de crise. E a crise, ela é uma grande oportunidade de você fazer uma mudança
e uma mudança que você jamais imaginaria que fosse ser um movimento de tanto crescimento. Então, esses planetas lentos, eles fazem exatamente isso, eles vão modificando tão sutilmente que a gente só consegue muitas vezes ver o quanto nós fomos transformados quando a gente faz um olhar de volta para alguns anos atrás e ver, nossa, como eu evoluí. Foi difícil, foi complicado, mas, poxa, hoje eu agradeço por todos esses desafios que aconteceram, né? Então, olha, eu admiro muito esse teu trabalho, porque, assim como você, várias outras pessoas começaram a aprender e a desenvolver ferramentas e competências que não tinham até então, né? Em vez de sentar e chorar e dizer assim, agora acabou, eu não tenho mais como fazer o que eu fazia, peraí, vamos ver outras alternativas, vamos aprender, né? E o ser humano é um eterno aprendiz e precisa ser um eterno aprendiz, né? Então, isso, para mim também, a crise, eu atendia online, até porque eu atendo muita gente de fora e tal, de outros países, de outros estados, mas eu simplesmente parei com os meus atendimentos presenciais e hoje eu faço todos eles praticamente online, né? Sem perda de qualidade nenhuma. Uhum. Então, acho que isso é muito importante, a gente sempre olhar as mudanças como oportunidades e não como desgraças, né? É muito fácil assim. Né? Sim, com certeza. E são oportunidades mesmo. Embora, como eu disse, a gente sempre quer ficar naquela zoninha de conforto e tal, mas a vida nos empurra, né? Nos empurra de uma forma que não tem condição, ou vai ou racha. E isso é importante, porque senão tu não consegue ver o crescimento, né? Isso eu faço até com as pessoas que vêm no meu consultório, depois de um tempo assim que estão trabalhando, eu pergunto, olha agora para trás e vê, desde o primeiro dia que você entrou aqui, eu ainda faço atendimento presencial também, mas faço online, e agora, como é que você está? O que mudou? Porque, na grande maioria, as pessoas nem se dão conta do quanto mudaram, né? Uhum. E aí, quando olha, é mesmo, mudei nisso, mudei naquilo, então, sim, as coisas Aí a pessoa dá valor para o que está fazendo, né? Sim, sim. É muito legal. E uma outra coisa que eu também faço, Yara, eu sou professor de astrologia, né? Então, eu comecei dando aula de astrologia em escola de astrologia, no TAUA, na Unipaz, primeiramente, aqui em Porto Alegre, depois do TAUA. E hoje eu dou aula de astrologia também online, né? Faço diversos cursos. E isso, para mim, é um prazer muito grande, assim, de ensinar as pessoas também, de uma maneira bem assim descomplicada e didática, entender um pouco mais a astrologia e entender, eu acho que é muito importante a gente entender, eu acho que a astrologia, assim como várias outras ferramentas holísticas, tem essa capacidade de fazer com que a gente entenda o nosso momento atual. E entendendo o nosso momento atual, a gente tem alternativas de saída, alternativas de crescimento, né? Porque isso amplia a nossa visão de perspectiva de vida, né? Então, acho que isso sempre, tudo isso é muito, muito válido, muito positivo. E eu queria te perguntar também, assim, pergunta de leigo, né? Aliás, de leiga. Por exemplo, quando a gente lê ou quando a gente busca alguma informação sobre o nosso signo, tem alguma coisa a ver com... bom, signo como o meu é Capricórnio, né?
bom, Capricórnio é teimoso, é isso, é aquilo, é aquele outro. Tem alguma coisa a ver ou não? Ou nada a ver? É só historinha para boi dormir? Não, tem a ver sim, né, Yara? Mas acontece que muitas vezes esse conceito, ele é um conceito puro daquele signo. Quando na realidade nós somos os 12 signos do zodíaco, os 10 planetas do nosso sistema solar e as 12 casas que compõem o mapa. Então, por exemplo, você é capricorniana porque o Sol, quando você nasceu, o Sol estava em Capricórnio. Então, a tua essência, ela é capricorniana, né? O que eu quero dizer com isso? Você está me ouvindo? Tá. A tua essência é capricorniana, ou seja, uma pessoa que sempre vai ser disciplinada, uma pessoa mais sóbria, uma pessoa muito responsável, todas essas características, ok? Mas, de repente, a tua lua, a lua é em Gêmeos. Então, a lua em Gêmeos traz uma característica de muito mais comunicação, muito mais dinamismo, tira um pouco desse peso, digamos assim, sóbrio, mais pesado do Capricórnio, né? Então, nós somos os 12 signos. Então, a Lua, por exemplo, o Sol é a minha essência, a Lua é como eu vou reagir emocionalmente às situações. Então, dependendo do signo da Lua, eu vou reagir de uma forma diferente. O meu ascendente é a forma como eu me relaciono com as pessoas ou como eu vou me apresentar para as pessoas pela primeira vez. Então, o signo de ascendente é o signo que estava nascendo no horizonte quando eu nasci. Então, esse signo, ele é considerado a primeira estratégia de sobrevivência que eu utilizei na vida. Então, por exemplo, um signo de Libra, ele vai trazer... a pessoa não é libriana, a pessoa é leonina, mas ela tem o signo de Libra no ascendente. Essa pessoa vai se mostrar para os outros, num primeiro momento, uma pessoa muito mais diplomática, muito mais equilibrada, muito mais, enfim, ligada a uma questão social do que propriamente o seu signo solar, né? Então, essas características vão fazendo com que todo capricorniano seja diferente um do outro, todo taurino seja diferente um do outro. E por isso que é importante fazer um mapa, para que a gente entenda estas particularidades que são muito, muito, muito importantes, né? Uhum. Nós temos 5 planetas que são planetas pessoais. Eu tenho o Sol, que é a minha essência, ok, é como eu sou, efetivamente. Eu tenho a Lua, que é como eu reajo emocionalmente às situações. Eu tenho Mercúrio, que é como eu penso, ou como eu me comunico. Então, por exemplo, se eu tenho um Mercúrio em Áries, eu vou ser uma pessoa tagarela, eu vou falar bastante, eu vou ser muito ágil, né? Se eu tenho um Mercúrio em Touro, eu já vou ser uma pessoa mais comedida ao falar. Eu vou primeiro ter que estudar muito claramente se aquilo que eu estou falando é coerente ou não. Então, eu sou mais calado. Essa é a diferença. Aí depois eu tenho Marte. Marte é a minha maneira de lutar, minha maneira de... é até a expressão da minha agressividade. Aí alguém vai dizer assim, pô, Alex, mas eu não sou agressivo. Todo mundo é agressivo ou expressa essa agressividade de uma forma, né? Seja defendendo as suas opções, seja atacando o outro, seja efetivamente lutando com coragem para chegar às suas coisas. Afinal de contas, você está dirigindo um carro, vai desviar de uma moto e tal, você está usando o seu Marte, que é o seu instinto de sobrevivência. E Vênus, que é a maneira como eu quero ser amado, como eu quero ser valorizado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai numa entrevista de emprego, a pessoa é altamente qualificada, só que a Vênus dela é uma Vênus que está mal aspectada, está num signo que não está legal.
e ela não consegue vender adequadamente toda aquela capacitação que ela tem. E aí ele não ganha o cargo desejado, não pela falta de qualificação dele, mas porque ele não conquistou o entrevistador. Então, essas coisas são importantes da gente entender. Tá, e daí, então, se ela faz um mapa astral, por exemplo, e vê que isso está no mapa dela, então ela vai entender que ela precisa mudar nisso. Sim, todos nós temos desafios, facilidades e talentos, né? Então, mas o meu mapa é cheio de desafios, muitas vezes as pessoas entendem aspectos, né? Meu mapa é cheio de quadraturas, meu mapa é cheio de oposições, meu mapa é horrível, né? Pode ser sobre determinados aspectos, pode ser, mas acontece que os desafios é que são a mola propulsora para o meu desenvolvimento. Às vezes eu tenho um mapa que a pessoa é virada para a Lua, aquela pessoa que é virada para a Lua, né? Só que quando a gente vai ver a perspectiva de crescimento dela, ela praticamente não realizou nada na vida, porque tudo veio muito fácil para ela. Ela não teve desenvolvimento adequado. Enquanto que o outro lá, suando a camisa e se quebrando todo, ele cresceu e evoluiu pra caramba, né? Então isso tudo são características muito interessantes da gente considerar. Isso me consola. Porque o que eu tenho suado a camisa não é mole. Não. Então, e o Capricórnio, ele é realmente o signo do trabalho, né? É o signo que, se as coisas não forem com sacrifício, o difíceis, então não valem a pena. Mas tem uma pessoa aqui que é Ivonete, ela pede, fala de Escorpião, por favor. Mas Escorpião sempre é um signo que todo mundo diz, o Escorpião, nossa, eu não quero nem saber de Escorpião e tal. Mas acontece o seguinte, todos nós temos Escorpião em alguma parte do nosso mapa, né? Então, todos nós temos esse lado escorpionino, que é um lado de transformação, efetivamente, né? O Escorpião lida com as emoções mais profundas do nosso ser. Então, o Escorpião é aquele que mergulha na nossa intimidade, nas nossas emoções, para tirar dali capacidades ou corrigir dali dificuldades que eu tenho, né? Então, o Escorpião é um signo extremamente profundo, que mexe com tudo aquilo que a gente não gostaria de mexer, né? Mas que é altamente curador, exatamente porque mexe nas nossas feridas mais internas. E esse Escorpião, muitas vezes eu não preciso ter o Sol em Escorpião para ser escorpionino. Às vezes eu tenho um Sol, sei lá, um Sol em Leão e tenho Plutão ao lado do meu Sol. Então eu tenho uma característica escorpionina que eu não vou poder negar, né? O que não tem, assim, existe muito preconceito nisso aí, existe muita historinha que não é verdade. Na realidade, o Escorpião é um signo tão importante quanto qualquer outro signo do zodíaco. Cada um deles vai nos ensinar uma qualidade diferente. Essa e a importância é o equilíbrio disso tudo, né? Então, tem muita coisa interessante para a gente ver. E olha, de antemão, acho que nós já vamos ter que fazer uma outra live, mas depende do teu. Mas assim, para quem quer fazer um mapa astral com você, né? Eu pergunto porque eu sou prática, né? Sim. Por exemplo, o investimento de alguém para fazer um mapa astral é o mesmo investimento para, por exemplo, sendo particular, claro, sendo diferente de uma empresa, né?
Mas Sim. o mesmo investimento tem diferença. Por exemplo, o meu mapa vai ser mais complicado, o outro não, ou não? Não. O atendimento todo ele é o mesmo valor para todo mundo. Eu não cobro R$ 1.000 para o escorpionino e 200 para o libriano. Não vou me preocupar, não. Né? Foi difícil, então vamos fazer um mapa mais caro para eles e tal. Não. Tô brincando. O atendimento é o mesmo, né? O que eu sempre faço, os meus atendimentos sempre são por volta de 1h30, tá? Em que eu preciso dos dados desse cliente com antecedência, principalmente os dados de nascimento, né? O nome completo, e aí eu vou fazer uma... Se é o primeiro atendimento, eu vou sempre fazer uma análise bem completa sobre a personalidade dele, e o momento atual que ele está passando e as tendências futuras que ele vai enfrentar, né? E todo esse trabalho ele é documentado, eu entrego isso também escrito e gravado, né? Então a pessoa tem condições, nós vamos falar de muitos assuntos, a pessoa provavelmente vai entender tudo que eu digo, mas daqui a 3, 4 dias vai começar, poxa, aquilo que ele falou, como é que é mesmo? Eu estou sentindo isso, mas eu queria rever. Aí então eu já dei o material escrito, já dei a gravação exatamente para que ele possa rever esse material, né? Então esse é um pouco do meu trabalho é esse. Então, vou pedir para a Ellie Jones colocar tu tem Instagram, teu contato? Sim, geralmente o Instagram e o WhatsApp são os contatos mais comuns, assim. A Mônica está fazendo uma pergunta aqui. Que benefícios a pessoa tem em fazer um mapa astral? Interessante a pergunta. Sim. O benefício são vários. Tem o benefício do autoconhecimento, então, à medida que eu entendo quem sou eu, quais são os meus desafios, quais são os meus talentos, eu consigo conduzir a minha vida de uma maneira mais assertiva. Esse é um. O outro seria com relação ao momento atual que ela está passando, ela entendendo melhor qual é o seu momento atual e eu sugerindo também estratégias de atitudes que ela precisa tomar, comportamentos que ela precisa deixar. Ela, com isso, ela consegue traçar, né, estratégias em que ela pode obter mais sucesso ou ter mais facilidade em determinados momentos. Tá? Então, são tomadas de decisão. Muitas pessoas me procuram precisam decidir sobre uma determinada coisa. Faço isso, não faço aquilo. Importante, né? Muito importante. Também tem sobre, por exemplo, eu atendo muito alunos, filhos de pessoas que querem, por exemplo, fazer intercâmbio, ou até mesmo pessoas adultas que querem estudar inglês ou querem passar uma experiência no exterior. Qual seria o país mais adequado? Qual seria a região mais adequada? Isso dá para olhar também através do mapa astrológico, né? Que é uma técnica chamada astrocartografia. A gente até pode fazer uma live só sobre astrocartografia, porque muito interessante, esse trabalho, né? Então o teu Instagram está aí, né? Embora eu acho que ele está bem pequenininho. Alexis Prince. Tudo astrólogo. Junto. Tudo junto. Tá. Alexis Prince, tá. E ali também, ali vai ter
até a possibilidade de entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Tem tudo ali. Tem várias dicas, tem vários videozinhos também que ensinam bastante coisa sobre astrologia, tem sobre assuntos que estão acontecendo no cotidiano, enfim, a gente trabalha um pouco de cada coisa, né? Fala sobre Quiron, sobre outros aspectos interessantes. Assim. Muito bom, muito legal. E, bom, mais uma vez, eu coloco à disposição o meu canal, quando você quiser, e se quiser trabalhar também com os teus colegas, mostrar o trabalho de vocês, né, pode me contatar, que eu vou ter imenso prazer em recebê-lo. Convite aceito. Né? Porque é um assunto muito empolgante e muito interessante. Sim. Olha, se fosse fazer, a gente ia horas e horas. Não! Louca de curiosa, né, com um monte de perguntas que depois a gente vai... Imagina o seguinte, eu larguei toda uma carreira corporativa e comecei a estudar astrologia, e eu estudei 8, 9 anos, só na curtição, digamos assim, só buscando esse autoentendimento, né? E até aplicando isso com os meus funcionários, né? Então, até tem umas histórias bem interessantes, assim, né? Pô, a pessoa que tem um mapa bem de touro, vamos colocar ela no caixa geral para trabalhar com dinheiro, gosta de trabalhar com dinheiro, né? Canceriano vai atender cliente. Então, essas coisas são interessantes, assim. Enfim, estamos aí firme e forte. Adoro fazer o que eu faço, né? E tenho o maior prazer em disseminar também esse conhecimento, né? Desmistificar essas coisas que são tão importantes para a gente, né? Né? Mas senão a pessoa pode entrar no teu Instagram e ver lá o teu contato para entrar e conversar com você. Isso aí. Mas o que eu ia dizer? Uma coisa bem... Bom, eu te agradeço muito, muito mesmo. Eu adorei fazer live contigo. Foi uma live bem descontraída, bem gostosa, e que a gente vai aprendendo, porque quando eu convidei você, eu pensei, nossa, o que eu vou perguntar? Porque eu tenho muito pouco... Aliás, eu tenho 3 amigos que fizeram curso de astrologia, e até quando eles fizeram, vou fazer meu mapa astral, mas até hoje não saiu o mapa astral. Só a dúvida ficou se eu era ascendente em peixes ou num outro signo que eu não sei, porque eu calculo que eu sou mais peixe, porque senão eu não estaria nessa busca mais espiritualizada também. Mas sei lá, uma hora dessa, de repente eu te procuro e vou fazer um mapa para ver o que está acontecendo, né? Isso aí, claro, com certeza. Sempre querendo aprender, sempre querendo buscar mais. Eu penso que eu sou uma eterna buscadora, porque eu nunca estou contente, eu estou sempre buscando e querendo buscar mais. Eu me lembro que até no início, para entender essa coisa toda aí, o Hélio Jones com uma paciência comigo, né? E às vezes eu aqui clicava, para, não clica em nada, me ajuda. Então, com certeza, a gente vai buscando cada vez mais, vai se melhorando, né? E a gente vai aprendendo, né? E vai evoluindo, né? Isso é uma coisa que eu até disse para os meus filhos. Eu me admiro, porque se vocês olharem, quantas mulheres da minha idade estão aí dentro de casa, esperando a morte chegar, né? Eu não, eu estou aqui, vamos lá, estou fazendo meus desafios com essa ferramenta maluca e maravilhosa, até na inteligência artificial, quer dizer, poxa, tá tudo bem, né? Vamos lá, vamos em frente, que aí vem gente. Isso aí. Eu tenho uma gratidão imensa por tu ter aceitado o meu convite, adorei, quero fazer outras lives, e esse assunto que você falou, muito bom,
Muito interessante. Vamos conversar sobre isso, né? Certo, Yara. Olha, e agradeço também. Eu achei a live também altamente assim agradável, um papo muito bacana de conversar. Foi um prazer também. Te agradeço e agradeço a todos aí que estão nos assistindo aí. Muito obrigado aí, uma boa noite. E antes de terminar, eu vou pedir o like novamente. Não esqueçam de dar o like. Não esqueçam que aqueles que não estão inscritos no meu canal se inscrevam. Estou partindo para os 1000 inscritos. Vamos lá, deem essa força, porque nós estamos aqui trazendo informações, querendo melhorar este mundo da nossa maneira, do nosso jeito, mas fazendo alguma coisa. Então, a gratidão de vocês é nos dando like, compartilhando as lives, se inscrevendo no canal para que a gente possa trazer mais pessoas como Alexis, mais informações maravilhosas como essa e a gente se melhorar cada dia mais. Então, mais uma vez te agradeço. Boa noite a todos. Foi uma honra ter vocês aqui. Eu agradeço a todos os que estiveram, aqueles que ainda verão esta live, né? E com uma profunda gratidão, eu envio um beijo no coração. Namastê. O Deus em mim saúda e honra o Deus em você.